A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar hoje do ser chamado o diabo. O ser que enganou a terça parte no céu, que conseguiu influenciar de forma sorrateira, maligna, fazendo que os anjos ficassem contra o Criador, de maneira soberba, egocêntrica, fazendo que os anjos ficassem contra aquele que o criou. Logo em seguida, eles foram expulsos do céu. Observe que o diabo, ele é um ser estrategista. Ele sabe aonde atingir. Ele sabe o ponto fraco de cada um de nós. Desde lá na queda do homem, no jardim do Éden, até aqui, ele tem acompanhado a humanidade. Enquanto Jesus não veio buscar a igreja, ele vai tentar, de maneira sorrateira, usando os falsos profetas no púlpito, enganando, usando texto sem contexto para enganar as pessoas. Tome muito cuidado. Ele é observador. Ele tem acompanhado as gerações que já passou. Adão, Caim, primeiro homicídio, reis e príncipes governadores que passou no Antigo ao Novo Testamento. Ele tem acompanhado a história da humanidade. Então ele é estrategista. Ele sabe aonde atingir. Não trata ele como um coitadinho. Não subestime a ele. Mas vigie. Seja prudente, cauteloso, sóbrio. Porque quando a Bíblia diz, veja comigo por favor, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Observe que o diabo é um ser que Pedro aqui faz uma comparação ao leão, bramando como leão. O leão, se você observar em vídeos, ele antes de atacar a presa, ele observa todo com o mínimo detalhe antes de atingir. Lembra de Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus? Ele observou Jesus como um homem de carne e osso, que veio. Ele observou que Jesus estava com o quê? Com a necessidade. Precisamos de algo. Uma condição como humano de alimento. Se tu és o Filho de Deus, botou interrogação, transforma essa pedra em pães. Jesus também rebateu, utilizando um texto. Também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Observe que Cristo não utilizou nenhum dos poderes celestiais que ele tinha, que ele tem, como todo-poderoso, o Senhor Jesus, que ele disse em sua palavra, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. O diabo não pode lhe atingir se Cristo estiver contigo. Lembra de Jó?
ele observou a vida de Jó e pensava ele, o ser maligno, o adversário, o tentador, a serpente do jardim, que Jó só se via a Deus porque tinha riqueza, saúde. Deus permitiu que o diabo tocasse na riqueza, na saúde, na prosperidade de Jó e nos seus filhos. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Jó permaneceu servindo e adorando, exaltando ao Deus vivo. O diabo quebrou a cara achando que Jó só servia a Deus pelaquilo que Deus dava a ele. Deus deu testemunho de Jó acerca do adversário. Viste meu servo Jó? Ah, disse o adversário. Também, ele tem riqueza, assim é muito fácil adorar. Assim é muito fácil te exaltar. Eu quero que o Senhor tire tudo dele, para ver se ele vai continuar te adorando, te exaltando. O diabo pensou que o ponto fraco e a fragilidade ou a adoração de Jó estava na riqueza. Perdeu. Ele não conseguiu atingir. Ele observou, mas não conseguiu atingir a Jó. A situação que Jó passou ali, que Deus permitiu, o diabo utilizou vários meios para tentar atingir a fé de Jó, para fazer que Jó blasfemasse contra Deus, xingasse em Deus, escarnecesse o nome do Senhor. A qual Jó não fez isso, pois a sua riqueza era Deus, não era o ouro ou a prata. Jó não adorava as coisas terrenas, mas ele observou. Jó foi sóbrio, vigilante. Ainda que Jó não entendesse muito bem o que estava passando, Jó 38. Mas Deus se revela a Jó no redemoinho e faz várias perguntas a Jó. Onde tu estavas quando fundava a terra? Foi permissão de Deus que o maligno atingisse a Jó. O diabo é um ser estrategista. Lembra de José, no Egito? A mulher de Potifar, usada pelo diabo, ela não tentou só uma vez, foi insistentemente. Até que José, como um homem de carne e osso, tinha desejos também, como qualquer outro homem, fugiu da aparência do mal e não permaneceu ali para não cair em tentação. Pois a mulher tentou agarrar a José para manchar a sua reputação. Louvado seja o nome de Jesus. Aí a gente entende o que é resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. E fugir da aparência do mal. Quando você vê que você não vai suportar, você não vai resistir, fuja. Não dê uma de super-homem ou mulher maravilha, achando que você jejuou, se consagrou, está forte o suficiente através dos seus méritos que você, achando que você vai resistir àquela tentação através dos seus méritos. Se você vê que não vai conseguir, fuja literalmente, não permaneça no lugar. Como José fez, fugiu da aparência do mal. Mas resistir ao diabo é você manter-se à posição. O diabo vai tentar utilizar a ciência, a filosofia, a religião, o dinheiro, o orgulho, todos os meios, a história, tudo para atingir o Criador, atingir a criatura. Pois ele
queria ser Deus, está no lugar do Todo-Poderoso, não conseguiu e nem conseguirá tirar o trono de Deus, usando filosofias vãs, filosofias sem alicerce, fundamentada na areia, apenas teorias sem fundamento. Não pense que o diabo é um ser fictício, inventado pela igreja. Não, é real e existe. Assim como existe o bem, também existe o mal. Que Deus os abençoe. Vigiai e orai, para que não cair na tentação do diabo. Seja sóbrio, pois o diabo anda de redor para atingir, para atacar. Então, se policie, não brinque de ser cristão, não brinque de servir a Deus, porque o diabo não brinca de ser diabo. Deus abençoe.